ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou hoje que o governo vai furar o teto de gastos do ano que vem. Ou seja, vai gastar mais do que a lei determina. A confirmação foi ao lado do presidente Jair Bolsonaro, num pronunciamento organizado basicamente por 3 motivos. Tentar conter especulações sobre a demissão dele. Explicar por que 4 integrantes do ministério pediram para sair. E tentar justificar esse desrespeito ao limite de gastos. Essas 3 questões estavam derretendo o valor da moeda nacional e das empresas brasileiras desde a abertura do mercado na manhã desta sexta-feira. O mercado já acordou nervoso. O dólar abriu em alta, quase no maior valor registrado ontem, e foi subindo. Chegou a ser cotado a R$ 5,76 por volta do 12h30. Na mesma hora em que o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, despencava 4,5%, batendo na casa dos 102 mil pontos. Uma queda ainda mais brusca em relação a ontem. Foi o segundo dia de tensão no mercado financeiro. A instabilidade começou depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a forma escolhida pelo governo para pagar o Auxílio Brasil é descumprir o teto de gastos, uma regra que limita o crescimento das despesas do governo. O programa vai substituir o Bolsa Família a partir do mês que vem. Hoje, o clima negativo também refletia a debandada do dia anterior na equipe econômica, com o pedido de demissão de 4 integrantes do primeiro escalão do Ministério da Economia e especulações sobre uma possível saída do ministro Paulo Guedes. Para o mercado isso é interpretado de maneira, por enquanto, ruim, né? Apesar da justificativa ser de cunho pessoal, o mercado interpreta isso oportunamente, olhando o evento do populismo, o evento do advento de uma guinada populista com a saída dos membros, né? Ou seja, a agenda e o fortalecimento liberal, de responsabilidade, parece ter se enfraquecido um pouco. E aí o mercado acaba piorando o preço dos ativos, né? O dólar sobe, a bolsa vem para baixo, o juro sobe, e isso é refletindo a piora brasileira como um todo. Você tem algumas variáveis ainda que pesam sobre essa incerteza, né? Você tem ainda as negociações que devem ser travadas no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, que geram incerteza quanto ao tamanho do rombo fiscal, né? Nós não sabemos se, eventualmente, para aprovação dessas medidas, mais deve ser comprometido. Entre segunda e sexta-feira, o Ibovespa caiu mais de 7%. De acordo com a consultoria economática, isso representa uma perda para as empresas brasileiras de mais de 350 bilhões de reais em valor de mercado. A Bolsa é apenas a parte visível do problema, né? Empresas foram embora do Brasil, isso reduziu o emprego, né? Investidores que podiam estar emprestando dinheiro para outros negócios no Brasil, comprando ações, estão desistindo do Brasil e saindo. E isso afeta o emprego, afeta a recuperação da economia, né? Resulta nesses preços de ativos disparatados, com esse câmbio tão alto, essa bolsa tão baixa, e os juros, que é o preocupante. Os juros aumentaram muito. O que acontece na economia financeira, bolsa, juros, câmbio, acaba impactando a economia real. O que a gente tem visto nesses últimos dias, né, são movimentos nesses mercados que têm um impacto negativo sobre a economia real. E o que vai acontecer, infelizmente, né, certamente as previsões de crescimento vão começar a cair, né, nas próximas semanas. E se esse aperto nas condições financeiras, que é o que acaba impactando negativamente a economia real, não for revertido de alguma maneira, de fato a gente deve ter um crescimento ainda menor em 2022. Enquanto o dólar subia e as ações das empresas perdiam valor, políticos do Centrão que apoiam o governo Bolsonaro alimentavam especulações sobre uma suposta demissão do ministro da Economia. E o presidente se viu obrigado a ir pessoalmente ao ministério para demonstrar apoio a Paulo Guedes. Os dois apareceram juntos diante da imprensa. O ministro disse que não é confortável flexibilizar o teto de gastos. Disse que detesta furar teto, mas que isso vai ser feito.
A proposta de mudança na Constituição foi aprovada ontem na comissão especial que trata do pagamento de dívidas judiciais contra as quais não cabem mais recursos, os precatórios. O texto precisa passar por 2 votações no plenário da Câmara antes de seguir para o Senado. A proposta muda a forma de calcular o limite do teto de gastos, a lei que segura os gastos públicos. Na prática, se aprovada, a PEC vai permitir ao governo gastar mais, acima do teto, e usar parte do dinheiro para bancar o novo programa social, o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família pagando R$ 400. Enquanto a comissão aprovava a manobra, 4 integrantes de cargos-chave da equipe econômica se preparavam para deixar o governo. As baixas incluem o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt. As ações para driblar o teto de gastos e as demissões de funcionários do alto escalão do Ministério da Economia aumentaram a desconfiança do mercado financeiro em relação ao compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e as contas públicas. E alimentaram aqui em Brasília as especulações sobre a permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes. Para acabar com os boatos de demissão de Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro veio pessoalmente ao Ministério da Economia. Às 3h07 da tarde começou a coletiva. Bolsonaro participou da entrevista ao lado de Guedes e, diante da imprensa, reafirmou a confiança no ministro. É uma pessoa que eu conheci bem antes das eleições, que nós nos entendemos muito bem. Eu tenho confiança absoluta nele e ele também entende as aflições que um governo passa. E ele assumiu em 2019, fez um brilhante trabalho naquele ano. A nossa economia estava indo muito bem quando começou 2020. Apesar do furo no teto, Bolsonaro disse estar comprometido com a responsabilidade fiscal. Deixo claro a todos os senhores que esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. Quando começou a falar, Paulo Guedes relatou uma queda de braço da ala política do governo, que pretende gastar mais, mesmo que desorganizando a economia, e integrantes da equipe econômica, a quem ele se referiu como os mais jovens. Aí você vai para a turma da política, bota 600, bota 700, nota 10 na política, mas nota 4, nota 3 na economia, desorganiza a economia, fura o teto, começa uma confusão. Então essa era a grande discussão que estava havendo. E isso virou, por falta de comunicação, um colapso de comunicação nosso mesmo. Nosso. A economia, com a ala política, nosso, do lado de cá. E de uma certa falta de boa vontade e tolerância conosco. Nosso governo é um governo que tem sofrido disso. Então o resultado, isso virou uma guerra intestina, que está todo mundo brigando com todo mundo quer sair, etc. Nós entendemos os mais jovens que dizem, olha, a linha é aqui, não pode furar o teto. E olha, o teto é um símbolo de austeridade, é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Guedes anunciou o nome do novo secretário do Tesouro, Esteves Colnago, ex-ministro do Planejamento do governo Temer. Colnago vai substituir Bruno Funchal, um dos que pediram demissão ontem por não concordarem com o estouro do teto de gastos. Guedes disse que integrantes do governo sondaram o empresário André Esteves à procura de substitutos para assumir o Ministério da Economia. Estou nomeando alguém bastante sênior, com muita formação, muita experiência, para o lugar do antigo secretário especial nós chamamos agora de Tesouro e Orçamento, que era o Funchal. Sai o Funchal e entra o André Esteves, o André Colnago. André Colnago. É o André Esteves Colnago. Ele é Esteves Colnago. Ele não tem o André, né? Então, eu vou dizer porque é o alto falho, porque andaram levando o nome lá pro André Esteves, levando sugestões, pedindo ao presidente. Teve uma ala política que andou indo lá no André Esteves, do BTG, perguntando assim, se o Paulo Guedes sair, quem é que a gente pode botar lá? Dá para emprestar o Mansueto? Então, umas coisas desse tipo. Então, por ato falho aqui, falei no André Esteves. Sei que o presidente não pediu isso,
porque acredito que ele confia em mim e eu confio nele, mas sei que muita gente da ala política andou oferecendo nome e fazendo pescaria, inclusive lá. Então, o nosso Esteves Colnago, muito experiente, está assumindo essa secretaria. Guedes disse que buscou uma fonte de recursos para aumentar o valor do Bolsa Família com a reforma do imposto de renda, mas que a proposta foi travada no Senado. Nós já tínhamos um Bolsa Família pronto quando fomos atingidos pelo meteoro. Trabalhamos essa PEC dos precatórios para abrir essa oportunidade de novo. Justamente para abrir essa oportunidade. Mas como o imposto de renda não avançou no Senado, foi aprovado na Câmara, mas como ele não avançou no Senado, nós perdemos a fonte. Nós não tínhamos o dinheiro para pagar mais aqueles 300. A desvantagem é que perdemos a fonte. Paulo Guedes reconheceu que o governo vai furar o teto de gastos. Você diz, está muito feliz que está furando o teto? Não. Eu detesto furar teto. Eu não gosto de furar teto. Tudo isso é verdade. Agora, nós não estamos aí só para tirar 10 no fiscal. Nós somos um governo dos que menos gastaram, dos que mais gastaram, mas dos que menos impactaram a dívida. Então nós temos que ter esse senso de responsabilidade social também. Bolsonaro e Guedes encerraram a entrevista e a transmissão chegou a ser interrompida. Mas Guedes resolveu voltar sozinho ao auditório. Repetiu argumentos pelo aumento do Auxílio Brasil e afirmou que nunca pediu para deixar o governo. Eu não pedi demissão. Em nenhum momento eu pedi demissão. Em nenhum momento o presidente insinuou qualquer coisa semelhante. Depois da entrevista coletiva, o ministro Paulo Guedes, o mercado se recuperou um pouco. Segundo analistas, não por causa do conteúdo do pronunciamento, mas pelo fato de o governo não ter que procurar um novo ministro da Economia num momento de crise como esse. O principal índice da Bolsa fechou em queda de 1,34%. A Bolsa está no menor nível em pontos desde novembro do ano passado. A cotação do dólar caiu para R$ 5,63. Na opinião dos economistas, os artifícios que o governo escolheu para conseguir dinheiro para o auxílio vão acabar anulando o benefício, porque alimentam a inflação e provocam um aumento de juros. São duas coisas que sempre atingem com mais força exatamente as famílias mais pobres. Segundo esses mesmos economistas, para conceder o auxílio, o governo não precisava desrespeitar o teto de gastos, nem deixar de pagar dívidas determinadas pela Justiça. Os economistas ouvidos pelo Jornal Nacional são unânimes em dizer: o governo escolheu os caminhos errados para tentar viabilizar os novos programas sociais. É uma saída mais fácil para esses políticos que têm uma visão de curto prazo do país, não têm um compromisso com trajetórias, vamos dizer assim, de médio e longo prazo. Olha, que a gente vai lá, faz esse programa e aí depois vê como resolve. É uma armadilha, né, que com frequência o Brasil cai. E tem consequências muito graves. A economista Zeina Latifi e o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, explicam que a decisão do governo de furar o teto de gastos e deixar de pagar os precatórios, que são as dívidas do governo determinadas pela Justiça, abala a confiança do mercado e os rumos da economia brasileira. Muitos brasileiros esperam anos, até décadas, pelo pagamento dessas dívidas. A gente está falando de uma política muito mal desenhada, sem nenhum esforço para contenção de gastos, pelo contrário, né? A PEC dos precatórios está aumentando ainda mais o espaço para gastos, com objetivos eleitorais e, portanto, ferindo as regras do jogo democrático. O teto de gasto foi feito para limitar despesas que o governo consegue controlar e eliminar do controle ou da inclusão no teto de outras que ele não tem controle. O abandono da lógica do teto de gastos, isso pode gerar dificuldades para tomar decisões de investir, tomar decisões de consumir. A taxa de juros vai subir mais. E esse economista diz que o impacto mais perverso dessa incerteza chega nos mais pobres. Eu acho que a gente talvez não esteja fazendo nenhuma coisa econômica nem social. A gente está criando uma grande incerteza que é ruim para todo mundo.
Perde as finanças públicas, a economia, perde as pessoas, em particular os mais pobres. Então, acho que a gente não está com uma boa agenda nem econômica nem social. O risco é de um efeito bumerangue. O dinheiro que deveria ajudar acaba perdendo valor por causa da inflação. As medidas que o governo anunciou nessa semana têm um efeito desfavorável sobre aqueles que irão receber o Auxílio Brasil. Por quê? Porque ao aumentar a taxa de câmbio e ter um efeito sobre a inflação, isso corrói o valor dos R$400 que estão prometidos pelo governo em 2022 e, obviamente, para o público em geral, não há essa avaliação de uma forma adequada, porque é um pessoal muito simples que, recebendo os R$400, vai perceber que a inflação subindo corroeu o poder aquisitivo desse dinheiro parcialmente. A vítima é sempre conhecida, é o cidadão brasileiro. A inflação, tal como ela está hoje, ela prejudica essencialmente as camadas menos favorecidas, porque ela é uma inflação que afeta essencialmente alimentos e energia. Portanto, energia tem a ver com transportes, alimento tem a ver com a cesta básica. Portanto, o pobre sofre mais. Na opinião dos economistas, o governo poderia aumentar o valor dos programas sociais, reduzindo os gastos não obrigatórios, as chamadas despesas discricionárias. É como no orçamento doméstico. Você não pode usar o dinheiro de contas essenciais, como água e luz, para bancar gastos extras, como uma reforma. Será preciso achar alternativas sustentáveis para dar conta de uma nova despesa. Há outras alternativas para bancar esse programa que não envolveriam toda essa gambiarra ao redor do teto. Um exemplo claro, emendas do relator. Por que a gente vai gastar 20 bilhões de reais com as emendas de relator? Por que a gente vai manter o fundo eleitoral para esse ano? A gente vai olhar para o conjunto de programas que tem no Brasil, a gente vai convencer que todos eles são meritórios, eficientes e que não tem nada para ser melhorado? Você precisa ser muito ingênuo para acreditar nesse tipo de coisa. As emendas parlamentares têm sido um recurso usado pelo governo Bolsonaro para agradar parlamentares da base e continuar com apoio no Congresso. A renúncia tributária, o governo não se mexeu nessa direção. A reforma administrativa, para evitar os absurdos de despesa no setor público, então isso não seria benéfico para o país, a gente ganharia credibilidade. E o governo procurou um caminho populista, de segunda linha, que é muito desfavorável para o cidadão brasileiro. A demanda mundial por alimentos e matérias-primas tem ajudado os exportadores brasileiros. Eles estão vendendo mais, mas isso provoca efeitos colaterais aqui dentro. Minério de ferro é como um sobrenome do Brasil no comércio externo. O minério de ferro para a Ásia, em especial a China, representa o principal insumo na produção de aço. Mas o Brasil é conhecido também como grande produtor de alimentos. Nos últimos meses, mais ainda. Todo mundo parou de viajar, de ir a futebol, de entretenimento, de sair para restaurante, mas ninguém parou de comer. A demanda por alimento no mundo todo ficou muito maior no advento da pandemia. Vendemos mais do que compramos lá fora, graças às chamadas commodities. O nome que se dá para tudo aquilo que é vendido em estado bruto pode ser produzido em larga escala e destinado ao mercado externo. Por isso, o preço é formado nas bolsas internacionais. O comércio mundial no ano passado caiu, esse ano vai crescer, né? Se espera que cresça até em termos de volume ao torno de 8%. Então, você tem uma conjuntura favorável, tá? No caso brasileiro, que ajuda, né, a essa grande demanda pelas exportações de commodities. Fora isso, você também tem aqui o câmbio, né, desvalorizado. A desvalorização cambial também ajuda a aumentar a rentabilidade das exportações.
A série histórica da balança comercial brasileira mostra que, a partir de 2006, as matérias-primas passaram a ter mais peso que os produtos industrializados na pauta das exportações. E a cada ano foram ficando cada vez mais importantes. Atualmente, representam quase 70% de tudo que o país exporta, um percentual recorde. E num momento em que as matérias-primas são vendidas a preço de ouro. Até setembro, subiram quase 37%. O Brasil tão forte na venda de soja no mercado externo e o brasileiro pagando tão caro pelo óleo no supermercado. Parece não fazer sentido, né? Mas os economistas explicam. Num cenário tão favorável para as exportações, o país destina boa parte das matérias-primas que produz para fora. E aqui fica a inflação. Equivale à lei da oferta e da procura. Se falta produto e sobra demanda, o preço sobe. E tem outro ponto. Se o lado bom da alta do dólar para os exportadores é favorecer as vendas internacionais, o lado perverso é encarecer a produção, que depende de insumos importados. No capítulo 1 da novela, ele fica feliz, pagam pela soja um monte, corta o filme, aí quando vai comprar fertilizantes, que 85% vem importado, defensivo, que também é largamente importado, aí você paga $1 mais caro. Ou seja, incorpora-se no custo uma possível dificuldade. É um preço que a indústria também paga. Fica caro investir em inovação e ela perde espaço lá fora. Preocupação para o futuro. Uma dependência extrema de commodities é ruim, porque o preço das commodities oscila muito. Cada vez que cai preço de commodities, aí o Brasil retrai novamente. Nesse sentido que a importância um pouco da diversificação da pauta. Ter uma melhora, vamos dizer, da capacidade de oferta do nosso país através de um programa de melhora de produtividade. Os exportadores brasileiros de carne para a China estão em compasso de espera por causa da suspensão das vendas. O seu Francisco olha preocupado para o gado. Ele cria cerca de 150 bois em Mato Grosso. O investimento esse ano foi alto, mas o preço da arroba caiu muito nos últimos dias. Paguei R$5.000 num boi magro, em torno de entre 15 e 16 arrobas. Hoje ele está pesando 20 arrobas, vale os mesmos R$5.000. A queda de preço está ligada a problemas nas vendas para o nosso maior comprador. As exportações de carne bovina do Brasil para a China foram suspensas no dia 4 de setembro, depois do registro de 2 casos atípicos do mal da vaca louca. A situação sanitária foi resolvida, mas de lá para cá os chineses não voltaram a comprar a carne brasileira. A situação tem deixado muitos pecuaristas sem saber o que fazer. O principal mercado, que nós temos hoje na compra de carne das exportações, que é a China, que é mais de 56%, e nesse momento não ter uma definição se eles vão retomar num curto espaço de tempo, preocupa bastante o produtor diante dos investimentos que já foram feitos. Nesta semana, o Ministério da Agricultura emitiu um ofício circular determinando a paralisação de novas produções dos exportadores de carne brasileiros habilitados a exportar para os chineses e autorizou as indústrias a estocarem por 60 dias em contêineres refrigerados a carne produzida antes da data da suspensão. Em nota, o Ministério afirmou ainda que o governo brasileiro aguarda posicionamento da China sobre a retomada das exportações e que o Brasil tem mantido negociações e fornecido todas as informações técnicas solicitadas pelas autoridades sanitárias chinesas. No momento, os produtores aguardam a retomada das exportações e o consumidor espera que a queda nos preços se reflita nas gôndolas. O preço da arroba do boi gordo se desvalorizou 20% nos últimos 18 dias e o preço da carne bovina também, no atacado, se desvalorizou aí em torno de 15% a 20% a depender do corte. Mas o varejo ainda não reduziu os preços, né? E por isso o consumidor hoje ainda não consegue sentir essa redução na gôndola do supermercado e dos açougues. Mas a persistir esse cenário, sim, é possível que o consumidor final ele observe uma redução no preço da carne bovina. E o aumento da procura por alternativas mais baratas também acabou cobrando um preço.
Na cestinha, o esforço é para levar mais por menos. Frango, carne de porco e peito de frango, coxa de frango. O preço da carne bovina subiu quase 25% nos últimos 12 meses. Da carne de frango, 29%. Virou ouro. O boi virou em ouro. O que eu vejo mais barato, a gente compra, né? Carcaça, pé, pescoço de frango. Cortes considerados de terceira viraram a primeira opção para muita gente. Um produto que a gente não tinha, que foi solicitação dos clientes mesmo, é pé de frango, pescoço de frango. O aumento no consumo mexeu com os preços. E as opções mais simples, que vinham servindo de alívio para o bolso, agora estão ficando mais caras. E preocupam quem já estava precisando se virar para levar a carne para casa. Subiu isso também? Subiu bem também. Em comparação ao começo do ano, em janeiro, por exemplo, até agora, pé de frango, por exemplo, subiu em média de uns 20%. E no supermercado, pé de frango, que há 3 meses estava R$ 4,90, agora beira R$ 8,00 o quilo. O pescoço, quase 9. A inflação do pé de frango e do pescoço. A partir do momento que o poder aquisitivo caiu e a capacidade de comprar aquele produto de primeira, a carne de primeira, ela vem diminuindo, está tendo uma busca em cima do quê? De produtos mais baratos. Então, o pessoal primeiro migrou para a carne de segunda, as carnes continuaram subindo no mercado, migrou para o quê? Agora estamos tentando ir, como a gente diz, da carne de terceira. E aí é aquela lei de mercado. Simplesmente, se um produto tem mais procura, acaba até esse produto que já seria, vamos dizer assim, o final da linha do consumo, ele começa a esboçar um certo aumento, né? Em vários estados, o PROCON passou a recomendar que açougues e supermercados doem ossos de boi ou carcaças de frango e de peixe, que também têm sido muito procuradas. Não há nenhum impedimento em relação à venda do produto, mas para a população carente que procura esse tipo de produto, para minimamente complementar a sua alimentação de alguma forma, né, nós entendemos que, tendo em vista a sua vulnerabilidade, que haja doação e não a venda. O Ministério de Minas e Energia informou hoje que não vai retomar o horário de verão. O Ministério declarou que analisou o estudo encomendado ao Operador Nacional de Sistema e concluiu que o horário de verão não produz resultados na redução do consumo nem na demanda máxima de energia. Hora de saber como fica o tempo no fim de semana com a Anne Lotterman. Oi, Anne, boa noite. Oi, Ana, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Dá uma olhada no nosso mapa que indica onde o tempo fica firme e onde vai chover. Pois é, o sol em tempo integral, gente, só aqui, ó, Rio de Janeiro e São Paulo e só. Mas calma, mesmo nas áreas em verde claro, o sol também vai predominar e existe uma possibilidade de chuva em algum momento do dia de forma bem isolada. Para você que está no Rio e quer aproveitar o sol, faça isso logo amanhã, porque no domingo chove, máxima de 31 e 32 graus. O mesmo vale para São Paulo. A diferença é que já chove desde cedo no domingo e refresca bem. Máxima não deve passar dos 23 graus. Capitais com sol e pouca chuva neste sábado. Vitória com 27 graus, Recife 30, Natal 31, Macapá 35 e Cuiabá 36 graus. Já no sul é onde pode chover muito forte. Destaquei algumas cidades que estão aí nessa rota da chuvarada: Toledo no Paraná, Pinhalzinho em Santa Catarina e Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Uma frente fria vai estar passando pelo sul e esse sistema aqui de baixa pressão, que joga a umidade do chão para o alto, vai alimentar e fortalecer muito as nuvens de chuva, onde as pancadas também podem ser fortes: Manaus, Boa Vista, Campo Grande, Porto Alegre e Salvador. E antes da chuva, tem previsão de ventania em várias áreas do país, como em Mato Grosso do Sul, sul de Minas, São Paulo e leste do Paraná. E por isso não dá para descartar novas tempestades de poeira. Anne, e no resto do país o tempo vai mudar muito no domingo? Olha, no domingo é o seguinte, viu, Ana Luísa? O tempo volta a ficar firme aqui, ó, no interior do Nordeste e quase todo o estado do Rio Grande do Sul. A frente fria ela vai avançar para o Sudeste, canalizando toda a umidade da Amazônia
para o sudeste. E aí tem previsão de fortes temporais em Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e de Goiás. Triângulo Mineiro, sul de Minas, Rio de Janeiro, todo o estado de São Paulo até o leste do Paraná. E aí termino falando de Belo Horizonte, que está tendo o mês de outubro mais chuvoso dos últimos 12 anos. Até agora foram 238 milímetros, mais que o dobro do normal. Amanhã chove pouco, mas ela volta a ganhar força novamente a partir de segunda-feira. Atenção para essa chuvarada, tá? Bom fim de semana para todos. Para você também, Anne. Uma exposição online que foi inaugurada hoje mostra como conhecimentos de engenharia, de design, administração podem ajudar a ter uma vida mais sustentável. Da mente desses jovens brasileiros, têm surgido saídas para muitos desafios. Utilizar o cobre aqui não seria uma maneira muito viável por causa do preço do material. Eles têm 20 e poucos anos e sonham com uma energia boa e barata. Prestes a deixar a universidade, criaram um sistema para aproveitar melhor aqueles painéis solares instalados em telhados. A sacada está em um trocador de calor colocado embaixo do painel para receber água e ajudar a baixar a temperatura, o que aumenta a eficiência na geração de energia e aquece a água. Porque a gente sabe que na fatura de energia, o maior gasto que a gente tem é para aquecer a água, né, para chuveiro, torneira. Então, se a gente já traz esse pré-aquecimento, a gente precisa de menos energia. Então, o consumo, o gasto, né, na fatura de energia para o cliente final acaba sendo mais barato. Os estudantes desse Instituto de Tecnologia em São Paulo imaginam um futuro movido a desenvolvimento sustentável, onde embalagens tradicionais cedem lugar a embalagens feitas de fibra de coco. Não é uma embalagem que vai se deteriorar rapidamente no seu armário. E, além disso, o coco é descartado de maneira incorreta e ele acaba tendo um tempo de deterioração muito grande na natureza. Então, essa seria uma das principais características, pegar algo que seria lixo e transformar em algo com valor econômico. Diante da crise climática, tem jovens buscando soluções para reduzir a emissão de gases que contribuem para o aquecimento global. Como, por exemplo, usar hidrogênio para abastecer o carro. Um caminho que tem sido trilhado por alguns países. É como se carros, ônibus, caminhões usassem um dispositivo como esse, que transforma o hidrogênio em energia elétrica para fazer o veículo andar. E aí, em vez de sair do escapamento gás carbônico, que é poluente, sai só vapor d'água. A ideia do Bruno e do Vitor é também diminuir o gasto com os combustíveis. A gente está levando muito em conta quanto o nosso carro faz de consumo em quilômetros por litro. E a ideia do nosso trabalho é a gente ver quanto que a gente vai fazer de consumo de hidrogênio e quanto que a gente vai gerar de potência elétrica. Vou compartilhar aqui a nossa tela. Por causa da pandemia, a exposição ainda é no ambiente virtual, o que também abre uma janela para o mundo. Debater acerca de práticas sustentáveis está cada vez mais se mostrando necessário para vivermos num mundo melhor. Isso está em consonância com o que a Organização das Nações Unidas, a ONU, determinou como sendo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Problemas muito complexos da humanidade que só vão ser resolvidos com a união de várias competências. Acho que a gente precisa começar a mudar a forma como a gente pensa e a forma como a gente está fazendo as coisas. Então a gente está tentando fazer o nosso papel e passar para frente isso, né? A seguir, o ator americano Alec Baldwin mata uma diretora por acidente durante uma filmagem. A seleção brasileira feminina de futebol enfrenta a da Austrália amanhã cedo num amistoso. Renovar é o objetivo no novo ciclo da seleção. A principal responsável por essas mudanças é a técnica Pia Sundhage. Sempre que pode, a treinadora dá palestra e assiste aos treinos das categorias de base da seleção brasileira feminina de futebol. Ela também teve papel direto nas escolhas dos técnicos das categorias sub-17 e sub-20. A treinadora acredita que o futebol é uma mistura de diferentes tipos de jogadoras e experiências, que você traz novas atletas e vê como elas se moldam ao time. Por isso, na convocação para os 2 amistosos contra a Austrália, Pia chamou 7 jogadoras que há pouco tempo estavam na seleção sub-20. Essas atletas já sabem como a treinadora gosta de jogar e chegam à equipe principal muito mais preparadas. Bruninha, de 19 anos, é um exemplo. Foi da base a titularidade da lateral direita contra a Argentina mês passado.
Eu acredito que essa geração possa mudar a história do futebol feminino, então quanto mais a gente puder acelerar essa renovação, que já era para ter acontecido antes, mas sem esquecer das veteranas também, que essa mescla dá muito certo na seleção. As veteranas que se cuidem, porque a base vem forte. Já estou fazendo aqui um sistema, aqui, um esquema com ela aqui para quando for no treinamento ela deixa eu passar. Só eu, tá? As outras não. A Globo transmite Brasil e Austrália amanhã a partir de 15h45 da manhã, hora de Brasília. O Globo Repórter desta noite revela a riqueza de santuários naturais no Havaí e as belezas da ilha de Madagascar. A maior das ilhas africanas tem milhares de espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. E no Havaí, você vai conhecer a maior disputa amorosa do planeta. A corrida das baleias jubarte para conquistar uma fêmea. São mais de 10 mil baleias que cruzam o oceano para acasalar. O pequeno peixe que consegue subir uma cachoeira de mais de 100 metros de altura para se alimentar. A luta dos simpáticos lêmures na travessia por florestas espinhosas em busca de alimentos. E no meio do deserto, o portal para um cemitério de criaturas misteriosas. Hoje, no Globo Repórter. O governo brasileiro começou o processo para pedir a prisão e a extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Os Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores tomaram as primeiras medidas. Uma delas é para incluir o nome do blogueiro na lista de difusão vermelha da Interpol. A Polícia Federal em Brasília precisa enviar o pedido para a sede da organização na França. Esse processo não foi concluído porque a PF ainda está analisando toda a documentação. Depois disso, a Interpol incluirá a foto e as informações de Alan Lopes dos Santos na base de dados da instituição, que conta com 194 países. A partir de então, todas as fronteiras terrestres, portos, aeroportos, hotéis e locais públicos que exigem documento passam a ter acesso aos dados, que mostrarão que Alan dos Santos é foragido da justiça. Se for identificado num desses locais, deve ser preso e responder ao processo de extradição. Alan dos Santos é um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro. Ele é investigado em 2 inquéritos no STF, o que apura a divulgação de fake news e ataques a ministros, e o da milícia digital, que atenta contra a democracia e as instituições. Ele teve a prisão preventiva e extradição determinadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a pedido da Polícia Federal. Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que Alan dos Santos continua a divulgar conteúdo criminoso por meio de redes sociais, com a finalidade principal de arrecadar valores. Além da inclusão do blogueiro bolsonarista na Interpol, o Jornal Nacional apurou que o governo brasileiro já enviou toda a documentação para o Departamento de Justiça do governo americano, que equivale ao Ministério da Justiça aqui no Brasil, e que o Departamento de Imigração dos Estados Unidos também será acionado. Isso porque o visto de turista de Alan dos Santos está vencido desde fevereiro, ou seja, ele permanece ilegalmente em solo americano. 35 mil crianças e adolescentes morreram de forma violenta no Brasil em 5 anos, de 2016 a 2020. A maioria tinha entre 15 e 19 anos. Em todas as idades, as principais vítimas foram meninos negros. Os dados são de um levantamento do Unicef e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje. O G1 fez um raio-x da pesquisa. Você pode ver em g1.com.br ou baixar o aplicativo do G1 no celular, que ainda permite que você receba alertas das principais notícias do dia. O ator americano Alec Baldwin matou uma pessoa e feriu outra ao disparar acidentalmente uma arma cenográfica num set de filmagem nos Estados Unidos. As filmagens foram suspensas. O set, no estado do Novo México, foi cercado e virou área de investigação.
No Faroeste, Alec Baldwin interpreta um avô que foge com um neto depois que o adolescente mata acidentalmente um fazendeiro. Não se sabe se o incidente aconteceu no ensaio ou já durante a filmagem. Baldwin disparou uma arma cenográfica e atingiu a diretora de fotografia Halyna Hutchins. Diretores de fotografia trabalham operando a câmera e geralmente se posicionam perto dos atores. O disparo também atingiu o diretor do filme, Joel Souza. Vários tipos de armas diferentes podem ser usadas num filme. A ideia é que pareçam verdadeiras. O Sindicato dos Contra-Regras diz que havia uma bala de verdade no cilindro. Na gravação de áudio, o socorrista diz que 2 pessoas foram baleadas acidentalmente. Halyna Hutchins chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Ela tinha 42 anos e era ucraniana. Estudou economia e jornalismo em Kiev antes de se mudar para Los Angeles, onde estudou cinema. Há 2 dias, postou esse vídeo e escreveu: "Uma das vantagens de filmar um faroeste é que você pode andar a cavalo no dia de folga." O diretor de fotografia Denis Zanata é brasileiro e estudou com Halyna. É impressionante a bondade que ela tem. Então, ela acabou fazendo muitas conexões que ajudou ela a progredir na carreira dela muito rápido. Então, enquanto muitos cinematógrafos ainda não tinham feito, como eu, não tinham feito um longa-metragem depois da EFI, ela já tinha feito os 4, 5. O diretor do filme, Joel Souza, de 48 anos, foi ferido no ombro, mas já teve alta. O jornal local Santa Fe New Mexican publicou fotos de Alec Baldwin depois de prestar depoimento à polícia ontem à tarde. Baldwin tem uma longa carreira no cinema e na televisão. Em 1993, o ator Brandon Lee, filho do também ator Bruce Lee, foi morto no set, na hora da filmagem, também por uma arma cenográfica. Para as cenas de tiro, geralmente se usam balas de festim. A ponta da bala é retirada, mas a cápsula fica com pólvora. Assim, quando o ator dispara a arma, se produz o clarão e a fumaça do tiro, mas sem lançar o projétil. Nas cenas em que a bala precisa aparecer no tambor, o técnico retira a ponta da bala, remove a pólvora e recoloca a ponta da cápsula. Assim, a bala aparece inteira, mas se o ator apertar o gatilho, não há disparo. O Samuel Dormer trabalha como coordenador de armas cenográficas. Ele explica que no incidente com Brandon Lee, havia uma bala presa no cano da arma. O diretor de cinema Craig Zobel diz que não há mais razão para ter armas de festim no set. Diz que deveriam ser banidas, é um risco desnecessário. Temos computadores agora, escreveu. As investigações sobre o caso de Alec Baldwin continuam. Na internet, o ator escreveu: "Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, esposa, mãe e colega profundamente admirada. Estou cooperando plenamente com a investigação policial para determinar como essa tragédia aconteceu. Estou em contato com o marido dela, oferecendo meu apoio a ele e à família. Meu coração está partido por seu marido, seu filho e por todos que conheciam e amavam Halyna." A seguir, a Prevent Senior se compromete a parar de usar o chamado kit Covid. A retomada do trabalho presencial nas empresas, com o avanço da vacinação no Brasil, está criando um modelo novo na prestação de serviço. Antes da pandemia, era todo mundo no escritório. Agora, mais de 70% dos funcionários desta empresa de tecnologia de BH estão igual ao Matheus. Uns dias trabalhando em casa, outros presencial. Para ele, esse formato híbrido vai ajudar muito, agora que as coisas começam a voltar ao normal. Deslocamento de ônibus, você levaria 1 hora para chegar ao serviço. Então, se você está no regime híbrido, se você está em casa, você vai levar 15, 30 minutos, que é o tempo ali de você levantar, fazer uma refeição e começar a trabalhar, por exemplo. A empresa já decidiu. Mesmo quando a pandemia acabar, o regime de trabalho vai continuar híbrido para a maioria dos funcionários. Tanto para a empresa quanto para os colaboradores, essa modalidade é muito interessante. Então não importa, de onde ele está cumprindo as suas metas, o que importa é entregar o resultado.
O regime híbrido, em que o funcionário fica uns dias na empresa, outros em casa, não está previsto na legislação trabalhista. Por isso é preciso ter atenção, observando principalmente se o trabalhador fica mais tempo em home office ou presencialmente na empresa. Quando a gente fala do teletrabalho, e aí imaginando que a maior parte do trabalho é feito fora da empresa, nesse formato não há aplicação de hora extra, de adicional noturno, porque o colaborador não está sujeito à questão do regime de jornada de trabalho. Agora, por outro lado, se ele está no trabalho presencial, já há aplicação do controle de jornada de trabalho, de um eventual adicional noturno, e deve continuar tendo esse tipo de orientação e de confirmação ali do ponto desse colaborador. Para evitar dor de cabeça para o empregador e para os funcionários, o conselho dos especialistas é que seja feito um aditivo ao contrato, detalhando direitos e obrigações. Por exemplo, quantas horas o trabalhador vai ficar na empresa e se vai haver ajuda de custo para o período que ele estiver trabalhando de casa. Nesta empresa de tecnologia, todos os contratos foram revistos na pandemia. Todo mundo hoje que trabalha dentro da nossa empresa tem uma minuta, um aditivo ali de contrato para poder regularizar essa situação de trabalho remoto. A Sabrina agora fica 3 vezes por semana em casa. O benefício alimentação foi trocado por um cartão de crédito. Ajudou bastante até para pedir comida por algum aplicativo ou para ir ao supermercado, isso ajudou bastante. Então eu achei que a migração foi muito justa e deixou bastante equilibrado. O Ministério Público de São Paulo e a Prevent Senior assinaram hoje um termo de ajustamento de conduta. A operadora de saúde se compromete a parar de usar o kit de medicamentos ineficazes contra a Covid e de realizar tratamentos experimentais sem autorização dos órgãos de controle. O descumprimento desses compromissos é punido com multas de até R$500 mil. O César Menezes tem os números da pandemia e da vacinação no Brasil reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, César. Boa noite, Ana Luísa, Bonner, boa noite a todos. Em 24 horas, o Brasil registrou 447 mortes. O total de vítimas da Covid é de 605.211. O número de novos casos é de 14.242. Total de 21.700.000 casos. As médias de casos e de mortes estão em queda. A de casos está em 12.113 por dia, uma redução de 22%. A média de mortes é de 355 por dia, queda de 21%. No mapa, 5 estados aparecem em alta, 8 em estabilidade e 13 mais o Distrito Federal em queda. Agora, a vacinação. Em 24 horas, mais de 170.000 pessoas foram vacinadas com a primeira dose. Pouco mais de 714.000 receberam a segunda ou a dose única e quase 283.000 a dose de reforço. O total de vacinados hoje passa de 1 milhão de pessoas. 152 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da vacina, 71,64% da população. 108 milhões estão completamente vacinados, 52,02%. Desculpa, 51,02%. Nós precisamos aumentar esse número aqui. O Ministério da Saúde informou que em todo o país, perto de 20 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Se a sua vez já chegou, procure um posto de vacinação. 5.800.000 brasileiros tomaram a dose de reforço, 2,76%. Os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Em g1.com.br/coronavírus, você confere os detalhes do seu estado. Bonner, Ana Luísa. Obrigado, César. O Jornal Nacional termina aqui com a nossa solidariedade às famílias das vítimas da Covid.